noite. Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um Cê Faz o Quê? Hoje a gente vai conversar com o Marcos, que é contador. Eu vou chamar ele aqui daqui a pouquinho. Eu sou a Carolina Rich, sou psicóloga, trabalho com orientação de carreira e profissional, e a gente faz essas entrevistas a cada 15 dias, mais ou menos, com o objetivo de trazer informação sobre diversas carreiras. Então, essa é a quarta entrevista que a gente faz, muitas outras estão vindo aí. Oi, pessoal. Oi, mãe entrando. Roberta, Simone. E eu vou convidar o Marcos aqui para entrar, tá, gente? Só um minutinho. Marcos, você tá aí? Já manda ele aqui, tá entrando. Ixi. Olá. Caiu, gente. Deixa eu chamar ele de novo. Ei, Luciana, Roberta. Gente, o Marcos tá caindo. Vou tentar mais uma vez, tá, gente? Espera só um pouquinho. Gente, só contar enquanto eu tô puxando o Marcos aqui, pode ser que a gente traga pessoas da mesma profissão para falar. Tô vendo a Simone aqui, boa noite. E a ideia é mostrar também que, às vezes, uma mesma profissão tem diferentes caminhos de carreira. Então, não necessariamente a gente segue um caminho único. A Simone também é contadora, que está aqui assistindo a gente. Ela vai ser uma das convidadas que vão falar com a gente aqui numa das entrevistas para frente. Marcos, vou te chamar de novo, tá? Vamos ver. Que estranho, tá caindo. Marcos, se você tiver e puder entrar com o do Paulo, talvez funcione. Vou tentar mais uma vez aqui. Deixa eu ver se o Paulo tá online, gente. Vou chamar ele. Gente que entrou aí agora, a gente está só puxando o nosso convidado aqui, colocando ele na sala, tá? Parece que tá com um probleminha de conexão. Edna, Kellen, que entrou agora. Isabela. Vamos tentar de novo. Ó, Isabela também mandou aqui uma. Paulo, vamos ver. Vou te chamar, tá, Paulo? Que estranho, gente. Rodolfo também tá aqui. Olá, Oi, Paulo. tudo Gente, o bem, Paulo Carol? não é o entrevistado, tá? A gente está alugando o celular, Por enquanto. por enquanto. Tudo bem? Olha que eu vou te Tudo entrevistar, ótimo. hein, gente? Será? Vou te entrevistar, hein? Servidor Quer se público não é apresentar para fácil, as não, ainda mais nos pessoas? tempos de hoje. Oi? Oi, tá baixinho, não tô te ouvindo, não. Melhorou? Um pouquinho, mas tá baixinho ainda. É, Será que o telefone dele não tá habilitado?
Eu tô achando que pode ser que não esteja habilitado, viu, Carol? É, É estranho. vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o volume aqui. Vocês estão Eu acho que ouvindo aí, agora. gente? Ei, Roberta, boa noite. Eu vou passar para o entrevistado. Tá bom. Obrigada. Pronto, agora foi. Ah, agora foi, agora deu certo. Boa noite, você tá Problemas bem? técnicos. Boa noite. Estou Problemas tentando técnicos, falar. gente. Vocês estão ouvindo aí, gente? Bem? Só avisa aqui pra gente se vocês estão ouvindo. Primeiro entrou o Paulo e agora é o Marcos, que é o nosso entrevistado. Eu falei com o Marcos, se eu errar o nome dele por Paulo, que eu faço isso muito para me corrigir. Marcos, bem-vindo, então. Tá me Obrigado. ouvindo bem, né? Ó, o seu primo aí. Tô. Ó, oi, primo, sucesso. Tá te mandando a Jéssica. Ó, minha mãe disse que tá ouvindo. Jéssica falou que tá abaixo, o Marcos. Vamos tentar começar? Marcos, bem-vindo, né? Você faz o quê? Eu estava explicando aqui antes de você entrar. A Simone está aqui nos ouvindo também, ela é outra contadora. O ideal é que a gente tenha um conhecimento da sua carreira, quais são as expectativas, como é que você começou, de onde veio, para onde vai, e que a gente tenha uma noção de qual foi esse caminho trilhado. E eu trouxe a Simone, porque ela também é contadora, e em algum momento a gente vai fazer uma entrevista com ela. E hoje ela estava falando assim comigo, a gente vai fazer entrevista igual, e nunca é igual, porque o caminho nunca é o mesmo, né? Sim. Então, é mostrar isso. Ficou ótimo agora, viu, Tom? Ficou melhor? É mostrar isso. Ficou perfeito agora. É mostrar isso, é mostrar que o seu caminho é único e que suas decisões levaram você onde você está hoje, né? Te levaram onde você está hoje. Então, fica muito à vontade para contar para a gente. Eu vou começar com a pergunta clichê, tá? Que é, Marcos, você faz o Uhum. quê? Eu sou contador. E a gente que é de Eu humanas morre de medo disso. de conta, né? Eu acho que a maioria das pessoas elas têm medo de conta. Mas eu também De tinha. conta, de É segredo, né? interessante. Ah, É interessante porque assim, a minha primeira opção não era contabilidade. olha, Eu o que que tinha era? eu tinha vontade de fazer história. Então eu Olha, comecei a trilhar esse caminho contábil aí, foi quando eu comecei a trabalhar, que foi com 15 anos. Aí eu comecei a trabalhar como contador, como contínuo na época, né? É tipo um qual office boy. tinha? Office boy. Isso. Aí, só que na época, como eu era menor e o horário era reduzido, existia essa função de contínuo. E eu, se eu não me engano, eu acho que eu estava no primeiro ano do segundo grau ainda na época. Aí, e nesse escritório a gente sempre tinha a oportunidade de aprender com os outros meninos, com os Uhum. gerentes, com os auxiliares, quando a gente ficava, como era uma função muito aberta, né, essa função de contínuo, a gente não ficava à toa. Então, ou a gente mexia no arquivo, ou a gente fazia uma admissão, sabe? Umas coisinhas assim. Aí eu comecei a gostar, comecei a me dedicar um pouco mais, e até que depois eu até que descobri, assim, quando eu fui fazer vestibular, que foi uma coisa que eu achei muito estranho, que naquela época que se fazia vestibular e que a gente tinha que fazer provas específicas e não sei o quê, no curso de contabilidade, história era uma das disciplinas obrigatórias Olha, para se entrar na faculdade. Eu lembro que eu fiz o pulo português, que é do gato, universal. aham. Não, O o pulo do português, que gato é para você mudar universal, foi fazer atividade, né? Foi ter foi. atividade contínua. Foi ali que você começou a pensar, Foi ali uhum, que eu e ter comecei. contato com Foi o ali que eu profissional da comecei. área, né? Que com um Aí fui me pouquinho. interessando. Oi? Não, tá com um delayzinho. É porque eu tava falando que você teve contato com um profissional da área e isso fez com que você mudasse de ideia, né? Foi, Porque tem o foi. contrário também. A gente vê o contrário. Às vezes a pessoa tá interessada no curso, conversa com um profissional que não tá bem resolvido na área e muda de ideia. E às vezes você vê aquela Sim. opinião só, né? Sim, Uhum. sim. E eu tive uma professora muito boa também, e engraçado, professora de história no ensino Uhum. médio, que ela falava que a gente tinha que fazer, claro que o que a gente gosta,
mas ela um pouco que puxava a sardinha assim para essa área das finanças, sabe? Ela falava que a área das finanças é uma área que a gente nunca vai ficar sem emprego. E Porque a isso é gente até morre um de pouco medo, de né? verdade. Não, e é uma área assim, se você domina, é verdade mesmo. Eu assim, eu mesmo nunca fui demitido. Quando Uhum. eu saía de emprego, era troca opcional minha, era tipo uma oportunidade melhor. Mas assim, o máximo que eu já fiquei em casa sem trabalho foi uma semana. Olha, É uma área muito boa, assim. Não paga tão uhum. bem, mas assim, tem emprego. Sim. Tem emprego. Uhum. E aí você entrou na faculdade, decidiu fazer ciências contábeis. Foi uma decisão Sim. fácil? Ou foi natural? Na faculdade. Então, até que a transição foi boa. A transição foi tranquila. É, então foi bem tranquila essa transição, assim, com essa vivência do escritório, foi ficando mais tranquilo, sabe? Uhum. Então eu Uhum. consegui decidir assim. Aí quando eu fiz vestibular, eu já fiz para contábeis. Entendi. E dentro da faculdade, Marcos, como que é a divisão da área de atuação? Existe, por exemplo, medicina você tem ortopedia, você tem a geriatria, ginecologia, enfim, tem uma série de especializações. Dentro de ciências contábeis isso existe? Existe. Tanto que quando eu fiz o pré-vestibular, nessa época, o pré-vestibular não, o vestibular, nessa época você podia fazer para áreas específicas. A faculdade Uhum, que eu fiz, eu não me formei nela, mas eu entrei primeiro, foi na UniBH. uhum, Nessa época, eu podia, eles me deram duas opções de curso. Eu podia fazer contabilidade com ênfase em controladoria uhum. ou contabilidade normal. Qual que é a Aí eu diferença, para quem sabe? Então, aí são os ramos contábeis, né? Que Aham, aí entra nesse nicho que você me perguntou. Tem o especialista em auditoria, tem o especialista em controller, tem o contador, que é o contador, é aquele que trabalha em escritório mesmo, ou que trabalha para uma empresa só. uhum, Então, aí a diferença a auditoria, ele vem auditar. Ou seja, ele audita ainda o serviço do contador, do administrador, é, uhum, os trâmites que acontecem na empresa, o RH. Geralmente a uhum, auditoria é muito específica, uma empresa não é auditada integralmente, né? aham. O controller, ele já parte daquele pressuposto do controle interno, do controle externo, das saídas, das entradas, entendeu? A E o gente vê muita vaga de contador, controle. muita, tem muito. É assim, É, eu fiz a disciplina, que foi uma das disciplinas, é a disciplina obrigatória. Se eu tivesse que ir para algum lado, eu iria para auditoria, que foi um nicho que me chama muito, assim, sabe? aham. Mas com essa coisa de escritório, eu também gosto do escritório. É o que muito contador não gosta também. Tem contador que não gosta de Por escritório. quê? Por quê? Qual que é a Trabalha, diferença? você trabalha muito. Tem gente que Aham, prefere trabalhar para uma empresa só e, uhum, e na contabilidade interna mesmo, porque o escritório abrange muitos clientes, né? É muitos ramos de atividade. É, é, quando você tem muito cliente, é bastante. Então você tem que lidar com muitas pessoas, pessoas muito diferentes. diferente, Mas né? eu gosto dessa pressão, assim, sabe? Uhum. É E, cansativo, mas eu gosto. e como é que foi essa transição para o escritório? Como é que foi? Você entrou na faculdade, começou a fazer estágios, passou por empregos em empresas privadas? Sim, eu fiz estágio. Inclusive fiz estágio até numa empresa que mexia com controladoria. Foi o meu Uhum, primeiro estágio que eu fiz. Aí eu fiquei um pouco nessa parte de controladoria. Só que como era uhum, estágio, não tinha naquela época não tinha muito aquela coisa de renovação, né? Você fazia um ano e era um ano. Ou a pessoa te contratava, ou a pessoa não te contratava. E na uhum, época, assim, eu estava segundo, terceiro período da faculdade, eu estava com 17 para 18 anos.
Então, e na verdade, eu até arrumei um emprego num escritório contábil. Quando eu vi que o meu estágio estava terminando, eu fui procurando outras coisas. Aí eu Uhum. já pulei do estágio e já fui pro emprego. Você pulou Aí da do auditoria escritório, para o contábil, já é outra coisa, já é outra forma de atuação. aí eu já fui pro contábil. Aí eu já fui pro escritório mesmo, que aí dentro do escritório tem mais uma ramificação, né? Que Hum. tem setores dentro do escritório contábil. Tem o setor de departamento pessoal, que não é a mesma coisa de RH. As pessoas acham que departamento pessoal é a mesma coisa de RH. É porque você vê Eles muito acham assim, que é a eu vou mesma coisa. abrir um carro novo, vou falar com o meu contador, vou mandar fulano embora, vou falar com o meu contador. Tem muito isso, né? É. Não mexo com recrutamento e seleção. Eu faço o cálculo. Eu não escolho o profissional para você. Recrutamento e Eu seleção é calculo. comigo. Então, e as pessoas confundem muito, né? Elas acham que você tem É. um departamento pessoal, elas automaticamente já colocam lá uma barrinha, RH. Uhum. Mas isso está Igual a. mudando, viu? Isso é Hum, muita empresa pequena hoje. Isso está mudando bastante. Antigamente era tudo sim, junto mesmo. Hoje o RH já é separado, é bem separado. já é separado, né? Ou, igual lá no escritório, a gente não atende funcionário. O Uhum. funcionário que a gente atende é o gerente, porque antigamente tinha muito, e lá no escritório mesmo a gente mexe com muito posto de gasolina. Então era frentista ligando pra gente praticamente o dia inteiro, E porque que tipo eles de têm um sindicato. informação? Que Não tipo entendi. de dúvida? Que tipo de tópico, de assunto que eles ligavam, que eles ligam? Então, o sindicato deles é um dos. A gente trabalha com o sindicato, o contador trabalha com o sindicato, o departamento pessoal trabalha com o sindicato. Eles têm um sindicato muito forte. Então, assim, foi uma coisa que a gente está até vendo que foi agora que mudou, para te falar a verdade, mas foi uma luta de muitos anos. É, melhoria, igual antigamente. Antigamente o frentista pegava aquele uniforme sujo dele e ele tinha que levar para a esposa lavar, ou para ele lavar, ou para a mãe lavar. Uhum, Aquilo ali tinha gente ficando doente por causa do etanol, por causa da gasolina, por causa dos componentes. E uhum. então era ligação a respeito dessa reclamação o dia inteiro. Se passasse uma horinha, minha roupa tá suja, sabe? Como se a gente tivesse que lidar Então existe com uma esses. confusão, né? Que na verdade isso não é papel seu. Não. Isso aí já seria de um gestor de RH, né? Que você vai lá, senta, ele, tá ruim isso. Aí seria a função do gestor de RH. Não, o Que não é departamento a sua pessoal. escolha de carreira, né? Que Que não foi sua escolha de carreira. É. não foi. Tanto que departamento pessoal é um setor que eu nem trabalho. Eu trabalho no contábil. Uhum, O departamento pessoal, ele vem para fazer os cálculos, né? Eu faço o cálculo da folha de pagamento, o cálculo da rescisão, o cálculo das férias. uhum, Não faço nem solicitação de vale alimentação. uhum. Tem Que muito isso é cliente também benefício. que tem muito cliente também que quer jogar essa responsabilidade para você. Uhum, entendi. Mas se, por exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu quero saber se eu tenho alguma isenção fiscal por oferecer um vale alimentação, eu pergunto para você, o Você me profissional da pergunta por atividade. isso. Aí já é da minha parte. Por quê? Aí eu Entendi. vou entrar em contato com o seu sindicato, eu tenho a sua convenção coletiva, então eu tenho o teto salarial, o que que o seu sindicato obriga a pagar, o que que não obriga. Aí essa parte da Uhum, informação é minha. legal. Ó, a Isabela tá aqui falando que tá adorando cada hora mais decidir em fazer ciências contábeis, hein? Ah, olha que bom, que bom. Ah, Legal, Isabela, né? A Isabela é advogada, formada em direito. Olha, é Olha que outro, legal. é uma combinação Tá super boa vendo? também, advogado contador. Viu aí? Depois nós vamos chamar a Isabela para fazer entrevista também. E tem mais uma pergunta aqui, que era da Fernanda, deixa eu te contar. Ela tá assim, como saber se a minha empresa precisa apresentar a declaração de imposto de renda? Isso é algo muito comum. A gente liga, nós somos leigos, nós ligamos a profissão de contador a isso. É o cara que faz o imposto de renda pra gente, né? Sim, sim. E não Então, é só isso, é isso que você está mostrando pra gente. sim. Hoje em dia não se existe mais a declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Uhum, Existem sistemas. Então, aí vai depender de qual é o em qual regime tributário que ela está incluída. Se ela tiver no uhum, Simples Nacional, nós fazemos uma declaração que chama DUSNE.
ela é anual e o seu contador, ele vai fazer, naturalmente o seu contador ele já vai fazer isso, porque é Uhum. obrigatório. É uma declaração que você faz anual referente às informações do ano passado. Se você for lucro presumido ou lucro real, aí você já vai fazer o SPED SF e o SPED SCD, que também é anual. E o contador, ele também automaticamente ele já vai fazer isso. Agora, se a pessoa não Gente, tem olha aí. contador, aí eu aconselho que ela procure um contador. Pois é, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Ou seja, nós que somos leigos precisamos mesmo de um contador. É como se fosse a declaração de imposto de renda, só que com outro nome, entendeu? Porque Tem que antigamente a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica era idêntica à declaração da pessoa física. Uhum, Inclusive o tem. recibinho, aquelas folhinhas que vocês recebem, era idêntico. Só que hoje não é assim mais. E olha só, isso que você está me falando, e essa minha dificuldade de entender, traz muito do perfil do profissional que exerce, que escolhe essa carreira. Me fala se eu Uhum. estou errada, mas são pessoas mais metódicas, que seguem regras, tem que seguir regra, né? Não pode ser a pessoa Tem, que dá um jeitinho, de jeito nenhum. Então, geralmente, pessoas são mais preto no branco, né? Que tem uma tendência a seguir sim. mais um conservadorismo. Tô certa nisso, nessa percepção? Tá certa porque a gente tem muito prazo e a gente igual uma declaração dessas que eu citei para você, vamos dar um exemplo aí. O SPED SED, que é uma das declarações assim que é um pouco mais caro, sabe? No início, quando ele surgiu, a multa pela não entrega era R$ 5.000. Imagina você E tomar um rombo de R$ 5.000. Eu tenho que ser metódico. O meu trabalho é ser metódico. Entendeu? Igual tem Uhum. cliente meu que eu já reclama, fala, nossa, você é chato, não sei o que, você tá me cobrando isso, tá me cobrando aquilo. Mas eu falo com ele, é preferível que eu seja chato e te cobre até você me mandar a informação que eu preciso, do que você Uhum. pague R$ 5.000 de multa. Hoje não é esse valor mais, porque foi abusivo, óbvio, né? Uma declaração R$ 5.000 é a multa. Hoje a multa é calculada com base na sua receita anual. Mas é preferível que eu seja chato e te cobre do que você pague uma multa. Porque se você pagar uma multa, você vai ficar com raiva de mim. Uhum. Você vai colocar a Então, culpa em mim. aham. Porque é mais fácil, né, colocar a culpa em É você. mais fácil. Foi o meu contador que não me avisou. Eu escuto muito isso. Ah, meu contador não me Aham. falou isso. Ah, meu contador É sempre Ó, então assim. você tá me falando de mais uma habilidade necessária, que é resiliência e saber lidar com Sim, pessoas. E sim. aí é um perfil muito distinto. Geralmente, quem é muito técnico, muito específico, tem dificuldade em lidar com pessoas. Porque lidar com pessoas existe uma, 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 uma capacidade maior de flexibilidade, etc. Como que você Uhum. percebeu que você conseguiu unir os Tem que dois? ter. Ou Não se tem você jeito. percebeu que não, eu uno porque eu preciso, sabe? Não é meu interesse, não é o que eu gosto. Não, eu tenho cliente lá que ele, tem gente que assim, naturalmente, até pela função, até pela vida mesmo, é bem bagunçado, sabe? É bem complicado, assim. Igual esse ano mesmo eu tô com uma cliente aí que ela tá fazendo pós, tá fazendo curso, tá trabalho o dia inteiro, tá não sei o quê. Ela fica desesperada, assim. Me manda mensagem no sábado. Aí eu falo com ela, faz o seguinte, tudo que você pagar, bota numa pastinha. No início do mês eu vou e pego essa pastinha com você. O que eu for O, usar, eu pego. O que eu não for usar, eu vou te devolver. Eu te devolvo as informações da mesma forma. Não precisa se preocupar com isso. Eu me preocupo com essa parte. você é o nosso organizador. O contador tem que ser a É, pessoa que tem elemento de organização para a gente também. sim. Então, ó, Sim, seria isso. habilidades características aí, a pessoa organizada, mais metódica, perfil mais técnico, mente mais concreta, né, Marcos? Isso é Sim, importante. Não pode ser pessoa que sim. viaja na maionese, que tem um simbólico maior. Não tem E jeito. a característica da inteligência matemática numérica, ela é importante? É, né? Se eu não gosto de matemática, eu não posso fazer esse curso. Ou posso, mas tem alguma área que eu consiga me identificar? Pode fazer. O que acontece? Ela é um facilitador, para te falar a verdade. Uhum. A, a, Não a, determina.
Não, ela é muito, assim, igual mesmo na faculdade, a gente não faz muita conta. A gente aprende mais a montagem, porque o nosso serviço, ele não é muito de ficar fazendo contas, ficar fazendo muitas contas. O que que a gente tem que fazer? A gente precisa de ter as suas contas, né? Os seus pagamentos e os seus recebimentos, e a gente precisa estruturar aquilo de uma forma que vai te dar um lucro ou prejuízo e que vai ser entendido por você, entendeu? Você Uhum, está sabendo o quanto você tá gastando e o quanto que você está ganhando. Então, uhum, assim, isso tudo, o relatório, a gente já tem uma estrutura, que é a estrutura obrigatória, não é um relatório que um contador faz desse jeito, outro contador faz. Não é. É regulamentado pelo CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Então, todos os contadores têm que seguir aquela estrutura conceitual básica. 100%. Uhum, Não tem jeito de fugir daquilo ali. Então, uhum. para você montar isso, o que, que você precisa de saber? Você não precisa de saber calcular. A aptidão em matemática não é tão importante. Você precisa de saber aonde que você vai jogar, onde que você vai apropriar cada conta. É um raciocínio analítico, né? Muito mais de análise. É, é. Uhum. Porque você pega um balanço, eu podia até ter trago um balanço de exemplo, assim, só para mostrar, mas tem as continhas lá. Vamos supor, água, luz, telefone, aluguel. Então, você tem que jogar aquilo especificamente, entendeu? Você me mandou uma conta de luz, eu não vou jogar num condomínio. Uhum. Então, aquilo ali que pode atrapalhar o seu resultado final, entendeu? Entendi. Então, o que você Tem que precisa ter muito mais é cuidado. estrutura. Uhum. Legal. Tem algumas perguntas aqui, Marcos, que fogem até um pouquinho da constituição da carreira, mas eu acredito que pode ajudar as pessoas. Ó, a Ingrid está falando que do curso de Direito viu a matéria de Economia e Sociedade e ainda me confundo bastante nas modalidades de empresa e confundo LT, com Eireli, etc. Eu queria até fazer um convite, aproveitando das pessoas que a gente não conseguir responder as perguntas, de mandarem no direct depois para a gente, tá? Que aí eu encaminho para o Marcos ou diretamente para ele, para que a gente possa Oh, responder. respondo todas. Então, isso aí é outra coisa que é lei. Tá vendo? A gente, o contador também, ele trabalha muito junto com a lei. Então, responde até aquela a Isabela, né? Estava falando É, que você falou que era advogada. Uhum. isso. É muito ligado a isso. Então, existe, não é questão de diferença, é questão do que está na lei. Exemplo, a limitada, ela pode ser uma empresa com mais de um sócio. A Eireli também pode ser uma empresa com mais de um sócio. Já confundiu? Eu monto uma limitada ou eu monto uma Eireli? O que diferencia aí é o capital social. A limitada, o capital social dela, ele é um pouco mais alto do que a Eireli. A Eireli, ela não pode ultrapassar 100 salários mínimos. Uhum. Então, se eu quero, vou colocar um exemplo, 100 salários mínimos, vamos supor que é 100 mil reais. Se o capital social, se a minha empresa for uma SA, eu já não posso colocar ela na Eireli. Se a minha empresa limitada tiver um capital de 120 mil, a minha empresa é Eireli, eu quiser colocar uma empresa na Eireli e vou investir 120 mil nela, ela já não pode ser limitada. Uhum. Ela já não pode ser Eireli, aí ela vai ter que ser limitada. Então, o que diferencia isso aí é o capital social. Depois, eu posso até mandar para a Ingrid, eu tenho um esqueminha que você também tem que fazer isso. Vai pegando as leis e vai montando esquema. Eu sou Olha apaixonado isso. com planilha, é o que eu mais tenho é planilha. Então, Mais uma habilidade técnica aí, né, que é necessária. mudou a lei, o que que eu faço? Eu jogo na planilha e falo, mudou isso, isso e isso. Então, eu vou pegando os pontos importantes. Porque analisar a lei também, para mim, particularmente, desculpa os advogados, eu acho muito chato. E E como lei você vem faz aquela isso? Todo dia você tem que analisar como é que funciona todo isso, como é que é essa dia, rotina. todo dia. Nossa, nessa pandemia, então, essa confusão, principalmente com o departamento pessoal, que o departamento pessoal foi um dos departamentos mais afetados,
É, era todos os dias, todos os dias. Aí você tem os facilitadores. O contador, ele Uhum. também, ele conta com apoio. Nós temos informativos contábeis, entendeu? O próprio CRC mesmo, o próprio Conselho Regional de Contabilidade, ele te oferece muito curso, sabe? E curso, assim, igual esse teste a teste aqui que eu tô falando, assim, ó. Gente, 100 mil você pode ser Eireli, sabe? Não precisa de Aham. você ficar naquela coisa assim, nossa, é a lei do não sei o quê, do não, não precisa. Ele tem um 100 canal mil de você pode apoio. ser, 100 mil você pode ser Eireli. Mais de 100 mil você é limitado. Pronto, acabou. Ó, simplificou o negócio. Você falou dessa questão de todo dia estar olhando a lei. Aproveita o gancho e conta pra gente da sua rotina. Como é que é a sua rotina? Você acorda, Então, vai pro escritório, como é que é isso? vou para tenho informativo aqui, eu sigo um jornalzinho contábil aqui que eu já recebo direto no celular, tal de manhã eu já acordo, já é a primeira coisa que eu vejo. Em casa E mesmo, antes de sair. não tem jeito, não tem jeito. E principalmente, assim, tem cliente que te manda mensagem depois. Gente, não tem jeito. Então, você tem que fazer esses atendimentos. Então, a rotina é essa. Igual eu tô falando, eu tenho esses informativos, né? Alguns até são gratuitos. E hoje em dia, nessa modalidade podcast aí, tá ótimo pra você. Sim. Podcast é de graça, entendeu? Você não precisa de pagar. E são informações que dá para você bater, entendeu? Se você ainda fica na dúvida, você consegue bater. Então, quem está escolhendo, procurando por essa profissão tem que ser uma pessoa antenada também. E Tem, vinculada à informação 24 horas por dia. Não pode dormir tem, no ponto. tem. Principalmente nessa pandemia. Principalmente essa pandemia bagunçou muito, muita coisa. E Uhum. foi assim, a lei que era de ontem, você já acordava, ela já não tá valendo mais. Uhum. Aí, no mesmo dia, aconteceu nesse início de pandemia, no mesmo dia, eles revogarem uma lei, assim, com questão de 4 horas. E a gente já tinha feito o serviço todo, já tinha feito Não. comunicado para mandar para cliente. Porque também tem que ser uma coisa muito rápida, porque o que acontece? Os Hum. clientes, eles, principalmente o ramo que eu trabalho muito com posto de gasolina, tem outras empresas no escritório que não é desse ramo, mas eu descobri que eles têm um grupo no WhatsApp, o grupo dos clientes. Então, um Do fica seu sabendo de quê? uma informação. Os clientes, eles Ah, têm um pessoal aqui, tem clientes meus e tem não clientes meus também nesse grupo. É um grupo dos donos dos postos de gasolina aqui em Belo Horizonte. É uma mandação de mensagem. Às vezes você já acorda, ele já tá assim, eu quero aquela MP 38, não sei o que, do não sei o que, que você reduz nem a sabe carga o que que é horária. Você ainda. não, tá, não você fala assim, gente, acabei de acordar. Calma, calma. Entendeu? É Então, assim. você respira a profissão. Não é uma profissão que você vai fechar o escritório às 6 horas da tarde para casa não pensar mais nisso até o outro dia, 8 horas da manhã. Não é Não, assim. não é. Não é. Então, a pessoa que está escolhendo essa profissão, ela tem que ter consciência de que é um ritmo de trabalho mais intenso, né? É, Que de fato é não mais dá para pesado. não gostar ou gostar mais ou menos. Tem que gostar muito do que faz, senão não Você tem dá que conta, gostar, porque senão você não adoece, consegue. Essa época de adoece. imposto de renda mesmo é uma época complicada. Mas é uma É uma época época rentável difícil. para vocês, porque é uma demanda muito grande, né? É uma das épocas mais rentáveis para o contador, para te falar a verdade, porque, igual, trabalhando para as empresas, eu tenho também. Aí, outra coisa que tem uma lei por dentro. O CFC, o CRC, ele te dá uma sugestão dos honorários. Mas falando brutalmente, assim, não é uma sugestão, né? Ele fala até quando que você pode cobrar para ser uma coisa justa também. Aham. E acaba sendo assim, o serviço de contador não é um serviço muito caro. E para te falar a verdade, não pode nem ser, até por causa da concorrência. É muito, muito, muito concorrido. Vamos supor, eu posso estar cobrando aqui por um serviço R$ 200, é o que acontece na época de imposto de renda. Uhum. Eu cobro R$ 100, aí um contador aqui do lado aqui cobra 50. Aí a pessoa vai lá e faz no de 50, Aham. entendeu?
Entendi. Apesar de que eu já peguei muitos clientes meus vieram justamente por causa dessas coisas, assim. Pra Pegar um que corrigir, né? cobrava muito mais barato. E quando é para Sim. corrigir, porque é uma coisa que você tem que fazer muito redonda. A contabilidade você tem que fazer muito redondinho. Se vem errado, eu já peguei cliente no escritório que eu tive que voltar 5 anos para vir corrigindo problema, porque De não muito tempo. fechava, Uhum. entendeu? Então, é uma Tem que época gostar do rentável. desafio, né, Marcos? Tem que gostar do Tem, desafio de resolver problema. Olha só o tem. que você trouxe pra gente. Você trouxe essa questão de resolução de problema. Tem que ser uma pessoa antenada, tem que Sim, interagir com a lei, tem que ser uma pessoa metódica, organizada. A habilidade numérica não é necessária, né? Ela complementa. Tem que sim, ser resiliente e não precisa gostar de pessoas, mas tem que saber lidar com pessoas, né? tem. Tem que ter Tem que saber. muito cuidado, porque é seu cliente, né? Sim. Uhum. Você não precisa de, né, gostar de falar, de se comunicar, essas coisas. Mas você tem que ter um jeitinho aí para. Então você tem que ser o mais respeitoso possível, porque qualquer coisinha. E é cliente, né? Você pode perder o E é cliente, você precisa cliente. também. É. E é cliente. É. Aí, volta aqui na rotina. Você acorda e olha esse informativo. Gente, eu vi o Marcos indo trabalhar de short, camiseta, e eu pensava assim, nossa, deve ser super perplexo esse escritório que ele trabalha. E depois eu fiquei sabendo que não era esse escritório que ele estava indo. Então, conta. É um ambiente mais formal? Como é que é esse dia a dia? Então, esse dia que você me pegou, eu tava indo para pro Pilates. Fisioterapia. Ah, Para fisioterapia, isso. É porque eu faço Pilates, que é a mesma fisioterapeuta, eu não lembro se nessa época eu tava fazendo fisioterapia ou Pilates, mas eu faço terça e quinta. Então, assim, mas você viu que é cedo também, né? Então, tipo assim, não tem essa de ficar chegando muito tarde no escritório, não tem essas coisas. O escritório, assim, eu também sou adepto muito dessa rotina. Já era adepto antes da pandemia, para te falar bem a verdade. Muita gente me pergunta, o que mudou para você na pandemia, eu ia te na sua perguntar vida? isso. Uhum. Não mudou. A minha rotina não mudou, porque assim, eu já trabalho mais com essa flexibilidade. Então, o que está acontecendo com vocês hoje, eu já estou mais acostumado. Igual assim, eu tô com um menino, o menino que trabalha para mim no departamento pessoal, ele não vai no escritório. Ele vai no escritório se for 3, 4 vezes no mês é muito. Ele faz o trabalho Uhum. dele todo em casa. Entendeu? Eu também, quando eu não posso ir trabalhar, quando está acontecendo alguma coisa, contador, e muita gente trabalha doente, a gente trabalha assim, é teimosia, mas a gente trabalha. Eu faço daqui de casa, Uhum. entendeu? Eu não, então eu sempre, tipo, a gente não tem horário, entendeu? Mas assim, é um comum acordo que a gente entrou assim, 8h30, 9 horas, no máximo 9h15, quem Uhum. vai para o escritório estar no escritório. Uhum. Entendeu? Se você que terminou suas tarefas quiser ir embora, você está liberado, desde que seu Então é celular fique possível, né? disponível. É Essa possível, flexibilidade ela é possível dentro da é profissão. Porque possível, muita gente é também possível. confunde flexibilidade com trabalhar menos, etc. Não necessariamente, não é isso que quer dizer, né? É isso que você Não, está trazendo. o problema dessa flexibilidade são as pessoas. Então aí, assim, o difícil é você encontrar pessoas, porque tem gente que abusa. Eu já tive muita gente lá que deu problema, assim. Mas se você encontra uma pessoa responsável, igual, eu já trabalhei com uma menina lá, que ela, tipo assim, segunda, terça e quarta, ela chegava 8 horas da manhã, saía 6 da noite. Mas quando Uhum. chegava quinta e sexta, ela chegava às 10 e saía às 4, entendeu? Uhum. Então ela montava a rotina dela para de segunda a quarta, 8 às 18, e quinta e sexta ela ficava mais flexível. E você tem o seu escritório, não é isso? Isso, isso, Então você, além de contador, você é gestor. Você tem isso. mais um quê dentro dessa carreira, né? Sempre quis É, ser gestor. Como verdade. é que foi essa transição de empresas para ter o seu escritório? Menino, isso aconteceu assim, tipo, Ah, eu, eu, eu morei 4 anos no Rio. Então, assim, eu tava trabalhando aqui, larguei tudo, fui pro Rio. Aí comecei a trabalhar num escritório lá no Rio. Aí, assim, foi um dos escritórios assim mais organizados que eu já trabalhei. Mais organizado que eu já trabalhei.
Aí, e assim, não que os outros aqui eram escritórios inferiores ou eram ruins, e tal, mas assim, sabe quando você entra assim, num ambiente e fala assim, gente, podia ser eu acho que eu consigo fazer isso, sabe? Assim, Uhum. era um ambiente muito agradável, as pessoas eram agradáveis. É, A experiência te legislar trouxe algo que você gostava, né? Te mostrou que foi, tinha. Uhum. foi. A parte legislação carioca é muito chata. É pior que ela. E Ah, tem porque tem essa, a essa gente diferença também, né? tem a legislação estadual. A gente tem a federal, que é a da Uhum. Receita Federal, todo mundo segue, mas a gente ainda tem a estadual e a municipal, que muda de Uhum. estado para estado, até aí ok. A de município para município é pior ainda. Ô, Marcos, quem estava na dúvida assistindo essa live, se gostou, vai, se não gostou, não vai, porque é Se oito não ou gostou, não 80. vai. É, Eu odeio, é muito, muito preciso, né? é verdade. É muito complicado. Eu tenho até um monte, só cortando assim um pouquinho que a gente estava falando, eu tenho muito amigo de faculdade que formou e desistiu. Mas também aí tem um quesito, porque as pessoas que procuram esse ambiente também, eu aconselho que já procure um estágio. Uhum, Já entra no primeiro período procurando um estágio. Você não vai conseguir? Vai sim. No primeiro período de contábeis você consegue estágio. Sem problema uhum. nenhum. Porque se você não fizer o estágio acompanhado da faculdade, na hora que você sair da faculdade, se você cair num escritório, não é nada daquilo que você aprendeu na faculdade. A faculdade, Eu acho que a maioria das profissões, né, a gente tem que buscar a realidade, porque a faculdade é muito na teoria, a prática que forma a muito. gente. Não, e para piorar, a faculdade, assim, até que eles estão dando uma melhorada nisso, até por críticas mesmo, porque tem muita gente que desistiu da profissão, muita gente não passa no conselho, porque a gente tem prova para tirar Ah, é? registro. Tem Formou prova. para a prova. Formou, faz a prova. Se não, é igual a AB. Se não passou, vai fazendo até passar. E ela é anual, tem uma periodicidade Ela é específica ou não? 2 vezes no ano. Antes da pandemia, era março e julho. Uhum. Era essa E, prova. e ela tem um direcionamento, por exemplo, se eu vou para a controladoria, se eu vou para a auditoria ou não, ela é Não, geral. não. Ela quer até estatística, pra você ter uma ideia. Até estatística na prova cai. Contabilidade de custos, que é uma outra área assim que quem domina tá no céu. Contabilidade de Essa é uma área que custos. dá dinheiro. Essa é uma área que dá dinheiro. Aí essa você já precisa de ter conta. Você já precisa de ter habilidade matemática. Uhum. Porque aí nessa você vai fazer a contabilidade de um parafuso, entendeu? Você E vai você tem pegar contato. um. Pode Oi? falar, Pode desculpa. falar. Não pode falar. Você vai pegar Ficou. 500 parafusos e vai quantificar e precificar quanto que custou cada um daqueles parafusos para sua empresa. Aí esse precisa. Nossa, Esse é e você complicado. só sabe disso na hora que você entra na faculdade, né? Porque quem É, busca geralmente é contabilidade. E a gente, para aqui fora, tem esse contato com imposto de renda e etc., esse dia a dia. Então, sim, olha como é sim. importante entrar na faculdade e ter esse olhar aberto, né? E o estágio que você está Isso. fazendo é muito importante, desde o primeiro período, para que você tenha essas experiências todas, né? Eu sempre falo isso muito É, para as pessoas que fazem orientação comigo, que estão buscando né, curso superior e vão fazer, começar estágio. Busca desde o início, aproveita tudo que tem que aproveitar em todas as áreas, para tirar sim. a prova dos 9, né? As pessoas ficam, mas é muito pouco, a bolsa é muito baixa, não sei o quê. Mas tem que fazer, porque igual na faculdade de contábeis, eles voltam muito, você vê um monte de matéria, mas é muito voltado para a empresa SA. Entendi. Quase ninguém que sai da faculdade Não é vai a conseguir realidade, emprego numa SA de cá. Não é a realidade. Não é a né? nossa realidade. A gente cai no escritório. Tem muito amigo meu, assim, que formou, que tá trabalhando no financeiro. É coisa que não tem nem nada a ver com contabilidade, sabe? Já parte Uhum. mais para administração financeira, alguma coisa do gênero. Ah, tá. Mas justamente porque quando você cai no escritório, você você não consegue acompanhar o ritmo, porque você tem que ser muito acelerado. Muito acelerado. Principalmente se trabalhar em escritório. Uhum. Aí Voltando lá as pessoas ficam assim. no escritório, você falou, oi? Perdão, Aí deu um delay. as pessoas ficam, né, perdidas e acabam Sim. desistindo mesmo.
Não, é isso Aí, mesmo, é falta de conhecimento. é, é. Aí, É. voltando assim, voltei para Belo Horizonte, tem, se eu não me engano, tem 4 anos que eu voltei para Belo Horizonte. Aí, meu pai é contador e advogado. Aí ele já estava Então mais você teve uma voltado. influência familiar, né? Tive Uhum. sim. Na verdade, o meu pai funcionava nem na base da influência. Meu pai era na base da obrigação. Ou você faz, ou você faz. Que bom que você gostou, né? Que você tomou Que gosto bom que por eu coisa. gostei. Que bom que eu gostei. Aí É. ele tá nesse. Agora ele já tá mais voltado assim para advocacia, né? Para o direito. E fiquei com o escritório. Aí, Uhum. estamos aí. Na E pandemia, aí, como é graças a que Deus, a gente não alterou. você voltou para BH e abriu o escritório? Isso, voltei para BH. Aham, Eu voltei para BH, na verdade, com essa proposta, né? Que, entendi. que, Com aquele que exemplo já que foi assim. você vivenciou lá no Rio, né? Isso, Com o exemplo isso, do escritório organizado, etc. E isso. conta uma coisa, você está falando do Sim, direito e contabilidade, existe a necessidade de fazer um curso superior ou você pode fazer uma especialização na área? Por exemplo, a Isabela aí que deu o exemplo de fazer ciências contábeis, ela poderia ter o direito de fazer alguma pós? Teria o mesmo peso? Não. não tem porque para você obter o seu registro é obrigatório ter a graduação. Tá. Você Então, pode quem fazer faz o a pós técnico, não adianta. Mas assim, é você pode conta até do fazer o técnico, tem técnico, essa mas opção o também, né? técnico, ele tem limitações. Ele não pode assinar todos os relatórios que o contador assina. Entendi. Mas já é um começo, né, Marcos? Até para quem está pensando em seguir essa carreira, de ter uma noção do que é esse mercado, do que é essa atuação. Sim, o técnico, É, inclusive, é até um pouco, é menos, são menos anos que a faculdade, se eu não me engano, é 1 ano e meio ou 2 anos, não sei. Então, assim, já é mais a pedreira do escritório, entendeu? Já é mais acelerado. Então, aí a pessoa já vai saber se ela gosta, se ela não já gosta. pega a vida real, né? Já Que pega, eu brinco, já a pega. faculdade não é a vida real. A vida real é quando a gente vai para o mercado. Aí a gente vê o que é a Gente, guerra não é. mesmo. Faculdade É não é outra vida real. coisa. O que você traz de reflexão, assim, de erros e acertos dessa sua jornada, da sua caminhada enquanto contador? Nas escolhas que você fez. Você daria de dicas, assim, de conselhos para quem está começando, para quem está pensando nessa profissão? Tá, então. A primeira dica, assim, o primeiro conselho até que eu dou. Gente, não precisa te preocupar com matemática. As pessoas se preocupam muito com isso. É um dos quesitos que faz as pessoas até desistirem, para te falar a verdade. Não precisa se preocupar em fazer contas. É óbvio que a gente vai ter disciplina de matemática na faculdade também, mas não é o foco da contabilidade, Uhum, entendeu? Outra coisa foi a questão que eu falei no início da live. A gente não fica sem emprego, entendeu? Você consegue trabalhar com contabilidade, você consegue trabalhar num financeiro, você consegue trabalhar num escritório, uhum. entendeu? E o curso de contábeis, ele não é só um curso para você ser contador. Ele te ajuda muito a ser gestor. Ele te ajuda muito a ser um administrador. Uhum. Ele te auxilia muito nessa parte. Principalmente crescimento pessoal. Ele te ajuda bastante. É um curso 4 anos bacana, de curso? 4 anos de curso. 4 anos. Uhum. Aí, as pessoas aí que estão interessadas em fazer isso, ter paciência, porque Uhum. eu acho que como qualquer outra faculdade, você sempre vai querer desistir. O que eu vim É, fazer aqui, né? chega um momento do seu curso que você tá pensando, você tá destruído, né? Igual aqueles gatos que a gente fica vendo no Instagram. É super normal. Mas, assim, é uma profissão que, se você realmente estiver preocupado com o futuro, se você se especializar, tem muitas pós-graduações bacanas, e tem umas outras.
uns outros ramos que a gente pode seguir, que é esse da auditoria. Às vezes você não se identifica com o escritório, você pode ser um auditor que é muito legal também. Você pode ser perito, você pode fazer muita coisa bacana. Uhum. Não, muito legal. Então, é muita coisa. É um nicho muito grande, é muita coisa. A gente precisa ficar horas falando sobre isso aqui, sabe? Nossa, E ainda você pode ir para o ramo público também. uhum. Nossa, muito bacana. Eu vou te fazer uma outra pergunta, mas antes, só para responder que o Rodolfo, ele fez curso técnico, está na área, ele perguntou o seguinte: trabalhei um tempo no escritório de assessoria contábil no setor de departamento pessoal, antes da integração do e-social. Aí ele não deu para terminar de ler, tá, Rodolfo? Mas você acha que o e-social. Aí quem mandou assim a gente não conseguir ver, manda depois lá na mensagem privada que a gente responde, tá? Ó, a Thalita tá querendo ser entrevistada. Me manda também mensagem que a gente faz, Thalita. Essa, O essa Rodolfo coisa também do tá. E-social, eu acho que eu consigo até responder, Então porque é vamos um lá. sistema novo, na verdade. E é muito ligado no departamento pessoal. Rodolfo, tem curso de justamente para você aprender a mexer nesse e-social. Existem cursos que você pode fazer tranquilamente, sem problema nenhum. São cursos até muito bons, tem até cursos online. Mas basicamente, é um sistema online que você vai trabalhar, você vai fazer toda a sua rotina do departamento pessoal nesse sistema online. Você tem que enviar a folha de pagamento, os cálculos trabalhistas, todas essas coisas nesse sistema aí. Hoje, se você não tem, você que trabalha no departamento pessoal, se você não sabe mexer nesse sistema, é muito difícil conseguir alguma coisa na área. Então, precisa de Então, olha procurar. como é importante a atualização, né? Não é só estar É, antenado, tem que estar atualizado. Você não tem que ter preguiça de estudar, de buscar a atualização o tempo todo, sim, sim, né? E você disse que verdade. tem alguns que são de graça, mas tem alguns que você vai ter que se preparar financeiramente para arcar com isso também. Então, muito importante ter essa organização também. Eu Tem. vejo muitos jovens entrando na faculdade pensando assim, eu vou formar e acabou. Não vou pensar em estudar tão cedo. Não pode ser assim. Não tem Não jeito de ser pode. Não dá. Não dá. legal. Deixa eu só voltar na questão da faculdade. Existe alguma orientação específica dependendo da faculdade? Eu vou te dar o exemplo meu de psicologia. Eu ouço muito assim, federal é muito voltada para a clínica, a PUC já tem um olhar mais específico organizacional. Existe essa diferença também? Existe. Existe sim. Como A, é que é? É até um exemplo da PUC mesmo. A PUC, esse curso de contábeis, ele é bem voltado para formar controllers. Controllers, auditores, então eles vão mais nessa pegada. Eu me formei na Uni Horizontes, que inclusive foi formada por professores da Federal, essa faculdade, que hoje já virou universidade. É, ele te dá essa pegada mais para SA, entendeu? Mas aí Uhum. já é mais voltado assim para contabilidade mesmo em si. Mas é mais essa Certo. pegada assim para SA, para empresa SA. E aí vai ser legal, cada vez mais forte a necessidade do estágio, né? Para a pessoa ter a realidade mesmo Sim, que é limitado, né? sim. Porque é o sonho de qualquer um trabalhar no SA. Isso é óbvio. A gente já Conta cresce, o né? A que é o gente SA aí, para quem não sabe, fazendo favor, Marcos. são as sociedades anônimas, né? Aí a gente pode dar como exemplo aí a Vale, a Petrobras. São As as empresas empresas grandes. enormes, né? São as empresas grandes que a gente. Que óbvio que todo mundo sonha trabalhar nisso. Só que é muito complicado de entrar. Uhum. São muitos processos, muitos processos. É, e às vezes também, quando você estiver na faculdade, você vai ver que aquilo nem vai ser seu sonho mais. Porque você Uhum. vai ver As- uns outros ramos. É isso. Cada vez, cada passinho que você dá, você tem um horizonte novo na sua frente, as coisas se abrem, né? E você tem outras oportunidades. Muitas vezes eu Sim, vejo as pessoas muito ansiosas na escolha ali inicial, sem pensar que tudo pode mudar. Dali um mês, sim, dois, porque ela vai conhecer novas coisas, vai ter acesso a mais conhecimento, e isso vai fazer com que ela mude de ideia também, né? Dê outro sim, direcionamento sim. para a vida profissional dela. E vaga E boa, outra. você sempre vai conseguir. Até você me perguntou de coisa de dica. Hum, Quem tá com esse interesse aí, ó, aperfeiçoa o inglês. Tenho visto muita vaga, mas muita vaga
pedindo, além da formação e além da pós, que hoje em dia tá virando também uma coisa obrigatória, eles estão pedindo curso de inglês. Uhum. Para Bacana para contador, é uma trabalhar em coisa que empresa, para não mim sei. assim está sendo inédito, porque eu nunca vi contador eles pedirem contabilidade, inglês para contador, mas agora eles estão começando a pedir. É porque o conhecimento é específico, é Brasil, mas se você vai trabalhar numa empresa que tem uma sede internacional, você vai ter que repassar, dar reporte, participar de reunião, explicar. Então, com certeza, você vai ter essa interface. Então, mais E uma tem dica muito aí para quem da, quer trabalhar com SA. sim, e Oi? tem muita coisa da questão das normas contábeis, elas se tornaram internacionais. Olha, Então, a gente está começando a alinhar as normas com o mundo inteiro. Então, o mundo vai ter que começar a seguir uma norma contábil. uhum. Então, cada vez mais a E gente tem que ficar lidando com isso. antenado. E se você não tem inglês para também acompanhar isso, você acaba ficando para trás um pouquinho, né? Vai depender de outras Sim, pessoas porque para se atualizar. porque É. aqui sai muita coisa em inglês, muita atualização, muito artigo, até muito artigo bom, porque eles estão muito mais à frente do que a gente, porque eles Uhum. adotaram essas normas muito tempo atrás. O Brasil começou, deve ter o quê? Deve ter uns 8, no máximo uns 10 anos que eles adotaram essas normas, que são normas que já existem há 20, 30 anos. Uhum. Então eles têm uma base muito maior para fornecer para a gente do que a gente. Então a gente precisa também desse quesito aí. Eu tinha Nossa, uma muito. professora, inclusive, que ela era muito engraçada, que ela sabia inglês, ela traduzia texto para a gente, trazia o texto traduzido das normas. Pecou, desculpa, vocês traziam o texto traduzido? A professora ela Ah, traduzia, tá. coitada, ela tinha um trabalho de lá traduzir, redigir, imprimir e trazer os textos pra gente. O dó. E olha só, quem tem o inglês é diferencial, então amplia ainda mais essa possibilidade de atuação no mercado. E principalmente para as empresas grandes, que têm essa Sim, até interface para carreira internacional. pública. Sim. Até para carreira pública já conta como prova de título. Uhum. Você já Olha passa que na bacana. frente, entendeu? Então já é mais uma dica aí, muito bom. Marcos, eu ia perguntar do impacto social da sua profissão, mas você falou muito disso, assim, né? Do tanto que o contador é necessário dentro da sociedade, o impacto que causa, É, até na vida pessoal da gente, né? A organização. Quando você fala da planilhinha que você manda pra gente, você é esse fator aí de organização para a nossa vida também. Coisas que a gente sim, nem dá importância no dia a dia e que são muito importantes e que têm um impacto ali nas questões tributárias, etc., né? Então, muito sim. bacana. Muito bom. Gente, eu tô olhando as perguntas aqui, eu vi que a gente não conseguiu responder todas. Manda lá pra gente. Eu vou até sugerir pro Marcos fazer aquela caixinha de pergunta para ele poder responder. Sabe que você põe a caixinha assim? Ah, Vou te Fábio, mostrar sim. depois. É, para Beleza, vocês vamos poderem fazer. mandar as perguntas. Eu coloquei o folder do escritório do Marcos também, junto com o nosso post da live, tá? Com o no meu feed. Então, se vocês passarem pro lado, vocês vão conseguir ver também. Tá bom? Mais algum ponto, Marcos, você acha interessante compartilhar, trazer da sua carreira, experiência, dicas, Então, receitas? é, gente, não é complicado, não é difícil. Realmente tem gente que tem dificuldade de entender. É, eu aconselho assim, para todo mundo mesmo, é bom você ter um contador, é bom você ter uma pessoa para conversar na dúvida, para não fazer coisa errada, porque cada dia que passa, o cerco está se fechando financeiramente, principalmente Receita Federal. Então, qualquer coisinha que você faz errado, eles acabam descobrindo. A única coisa que eles não vão descobrir é se você guardar dinheiro debaixo do colchão, e hoje em dia ninguém faz isso. A Então, gente espera, né? Eu é, conheço alguém que faz. na dúvida, pergunta, igual, vai ter meu WhatsApp, tá aí. Esse telefone é o WhatsApp. Tem o folderzinho do escritório. É, se tiver alguma pergunta, pode mandar. Eu não me incomodo de responder. Aí eu acho que o contador também tem que ser honesto. Ele vai te falar se você precisa de uma assessoria mensal, se você não precisa. Se ele vai te cobrar um valor mensal ou se ele pode ficar com você só anualmente.
Então, perguntem, porque para não dar problema futuro. E quem está afim de seguir esse caminho aí, vai, estuda, aproveita, a faculdade é boa, te abre muito caminho. E a contabilidade ela tem muito nicho, muito nicho. Quando você conhecer, você não precisa de trabalhar no escritório, você não precisa de ser contador, você não precisa de ser o que eles falavam antigamente, né, acumulador de papel. Você vai ver, você não precisa. Você pode ser muitas outras coisas aí bacanas aí. Muito bacana. E você falou algo que é importante, que te abre possibilidades. Você tem que ter a mente muito aberta dessas possibilidades, né? Então, entrar Sim, e aproveitar todas as oportunidades que a faculdade e os estágios puderem oferecer. Não ir com sim. aquela ideia fixa de não gosto disso. Faça para experimentar Uhum. ali o momento, né? Isso. Bacana. Eu mesmo, quando eu fiz, eu tive matérias assim, que eu não me identifiquei. Eu realmente fiz assim. Aquela matériazinha que você faz assim, ai, vou fazer para passar na pinta, assim. Porque, tipo, acontece, mas isso vai acontecer em qualquer coisa. Qualquer Qualquer curso, é isso faculdade que você mesmo. escolher. Qualquer curso. Acabar com a ideia romântica que se vai entrar na faculdade vai ser tudo lindo, não vai, né? Eu lembro quando eu Não vai. fazia vestibular, eu ficava assim, eu fazia pré-vestibular, não tinha tempo para nada, né? Na época não era Enem também, era vestibular, das duas etapas da federal. Eu pensava assim, quando acabar eu vou voltar a ver novela, nunca mais eu vou de ver Não, novela, mas na não vida, tinha essa novela, a gente não sabe o que é a, novela. E depois que você a vida forma, você muda. também vai continuar É, sem saber o que é novela. Entendeu? então a gente tem que escolher bem escolhido e fazer aquilo que a gente gosta mesmo, para valer a Sim, pena. verdade. Legal demais. Marcos, muito obrigada. Tem um monte de gente agradecendo aqui, tá? A Eu que Darlane está agradeço. agradecendo, a Thalita, a Isabela, ao Magno também está falando aqui. Quem a gente não conseguiu responder, gente, manda lá então na mensagem privada, seja para mim ou para o Marcos, eu direciono para ele e eu vou salvar esse vídeo, tanto aqui no Instagram quanto lá no site, no YouTube. Eu tenho lá o Sei Que Faz o Quê, tem alguns outros vídeos. Como eu disse, a gente já fez de outras profissões também. E fiquem à vontade para mandar sugestões também de entrevistas profissionais, que a gente vai, de 15 em 15 dias, trazer alguém aqui bem bacana para falar de carreira para a gente, tá? Obrigada, então, viu? Obrigada, Eu que Marcos, pela agradeço. Agradeço a contribuição. oportunidade. Obrigado, gente, por ter assistido. Bacana demais. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Bom fim de semana.